abençoe cada adolescente, depois de certamente terem ouvido muita coisa bonita, muita coisa importante no retiro. E eu estou dando continuidade à nossa conversa de hoje pela manhã, que foi baseada em Filipenses, no capítulo 2. E eu estou a conversar sobre um tal, ou estilo cristão. Existe um jeito cristão de ser? Você olha para alguém e diz, olha, esse é crente. Existe um estilo, existe uma aparência. Já aconteceu comigo, eu imagino, obrigado, tá? Eu imagino que já tenha acontecido com você também, em alguma situação, você está tomando providências, e alguém vira para você e diz assim, mas você é crente, não é? Já aconteceu com a senhora? Já aconteceu. Existe um estilo cristão? Esse estilo pode ser perdido? Pode ser desenvolvido? Esses adolescentes que estão aqui, eles estão olhando para pessoas. Hoje de manhã eu mencionei, Cristina, a dona Cleusa Nantes. Quando eu olho para a dona Cleusa Nantes, se eu tivesse que indicar alguém que pareça com Jesus, eu indicaria a dona Cleusa Nantes com leveza de coração. Eu posso indicar você? Se alguém fala assim, pastor, me diga o nome de uma pessoa que na sua compreensão, olhando assim o que a Bíblia ensina, ela tem aquele estilo de Jesus. Mas não estou falando de performance não, gente. Não estou falando de teatro, não. Filipenses capítulo 2, não é o versículo que eu quero destacar principalmente, mas chama a sua atenção na introdução para o versículo 12. Diz assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então, observe que o apóstolo, ele não está falando de um estilo assim, que você assume aquele personagem. Ele está falando de algo que expressa a realidade da sua vida, a realidade do seu coração. Você não só é um cristão, mas você parece um cristão. Vocês estão lembrados que a igreja cristã perdeu isso em alguns momentos da história. Vocês já estudaram na escola, por exemplo, sobre os cruzados, que com espada saíam dizimando tribos, povos, os inimigos. Aí eu penso que você não teria dificuldade em concordar comigo que aquilo não é um estilo cristão, não parece com Jesus, não parece com os ensinos de Jesus, né? Mas o nosso Brasil, dizem, creio, espero, trabalho para, está se tornando evangélico, cristão, né? Mas estamos refletindo na nossa prática, na nossa maneira de ser, lá na rua, no trabalho, na escola, com o namorado, com a namorada, com o patrão, hein? Com os funcionários, com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Nós estamos praticando este estilo. Então, hoje pela manhã, nós discutimos, conversamos sobre estes versículos 2, especialmente 2 e 3, mas eu leio para você a partir do primeiro. Portanto, Filipenses 2. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, e eu quero voltar a essa palavra mais um pouquinho, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Isso aqui parece utopia para muita gente, inclusive para alguns cristãos.
Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que proposta! Já imaginou? Eu tenho que considerar você superior a mim. Então, hoje de manhã, nós conversamos. Primeiro, reprima a ambição. É o problema dos cruzados, que eu acabei de falar. A sua vontade de conquistar é tão grande. Você já ouviu alguém falar? Fulano pisa na mãe para conseguir o que quer. Então, Jesus, ele manda a gente se acalmar. Observe os pássaros. Não vamos deixar de ser diligentes. Seremos diligentes, operosos, vamos progredir, conquistar, estudar, avançar, mas nós não faremos numa velocidade que atropele, que machuque. Nada façais por rivalidade ou por orgulho. Então, reprima a ambição. Ela tem que ser disciplinada no nosso coração. Segundo, olhe para fora de si mesmo. Olhe para o outro. O nosso problema, nós perdemos esse estilo porque olhar para o outro é a essência do Evangelho. Então contou Jesus uma parábola. Um homem foi assaltado, caiu à beira do caminho, estava como que morto. Então passou um religioso e passou. Quem vocês acham que é o próximo? Ele está falando de Evangelho. De olhar o outro, de perceber o outro, de socorrer o outro. Este é o estilo, esta é uma característica do estilo do verdadeiro cristão. E tem expressões religiosas que se agarram muito a isto. O problema é que esse item sozinho, isolado, não reflete o Evangelho. Mas tem muita gente que se apega às boas obras, a fazer o bem, a socorrer, querendo agradar a Jesus. Faz bem, fazem bem, mas não é só. Mas não podemos fazer as outras coisas e esquecer esta. Essa também faz parte das características deste estilo. Terceiro, nós falamos hoje de manhã, proteja-se contra o espírito do mundo. O mundo também tem o seu estilo. Tem a sua forma de ser, as suas leis, a forma de fazer as coisas, de operar. Há um sistema no mundo. E esse sistema, Jesus falou, cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com a influência que você recebe. A questão é, eu vou, no caminhar do cristão, ser uma inspiração para os adolescentes? Ou o estilo deste mundo, esta forma de fazer as coisas do mundo, é que está influenciando a minha vida. E eu estou me tornando mais parecido com o mundo. Você já deve ter lido, porque aquela igreja parece uma empresa. Por quê? Porque a pessoa que está criticando está dizendo que aquela igreja, ela funciona com os padrões, com o estilo, com o jeito de ser do mundo empresarial. Mas na política é assim mesmo. Aquele irmão é crente, ele entrou na política, mas na política é outra coisa. Não pode ser crente. Eu não posso, se eu for ser crente lá, eu não consigo nada. Porque existe um estilo político brasileiro de fazer as coisas. Mas existe o estilo que Jesus ensinou, que espera de mim e que espera de você. Então, continuando, cultive a humildade. É o que está no texto, versículo 3. Nada façais por rivalidade nem orgulho. Aliás, quando nós falamos sobre os perigos do coração, nós terminamos com o perigo do orgulho. Olhe para os pássaros, não para os leões, né? Porque o orgulho é a base, talvez a raiz de todo o pecado, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, não por orgulho, mas por humildade. E aí ele menciona Jesus no versículo 7. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Versículo 8, humilhou-se a si mesmo. A base do nosso estilo cristão é o exemplo de Cristo, que humilhou-se a si mesmo, não se agarrou
ao seu poder, mas à obediência. Então, cultive a humildade. A vaidade precisa ser combatida todo o tempo. Aliás, voltando um pouquinho, quando o Felipe e Fernanda falava sobre os celulares, né? É uma boa ilustração. Não estou dizendo que os celulares são ruins. Eu estou dizendo que nós praticamos coisas do mundo com tanta frequência que aquilo incorpora a gente, né? Assim como o celular, que é uma ferramenta, que pode ser boa ou ruim, como ferramenta, né? Ela é incorporada por nós, porque o celular, já estão dizendo hoje, é a parte do nosso corpo mais importante. Então, assim também, nós vamos praticando e assimilando coisas deste mundo, e aquilo vai se tornando o nosso jeito de ser. E nós nos acostumamos com aquilo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: não se acostumem a estas coisas, mas renovem-se, né? Diariamente, continuadamente. Então, observe os pássaros, cultive a humildade. E muitas vezes o próprio Senhor precisa permitir pequenas situações, ou grandes, para que a gente não cresça em vaidade. E isto não é só de um ou outro, dos pequenos ou grandes. Quando eu vejo o apóstolo Paulo pedindo a Deus que tire dele, e pedindo insistentemente que tire dele um espinho que estava incomodando, e Deus diz: não, você tem um problema grave, você pode facilmente ficar orgulhoso, soberbo, achando que é o tal. Isso é muito fácil, Paulo. Então, segura isso aí mais um pouquinho. Às vezes o Senhor permite situações que incomodam, é um espinhozinho na nossa vida. O Senhor é um grande mestre. Ele nos conhece perfeitamente. E às vezes uma situação, o apóstolo Paulo diz que era para o esbofetear, né? Ele se sentia apanhando por causa daquele espinho que não é dito o que é. Mas uma situação que te perturba, que te talvez até humilhe, não é? Que te incomode, que impede, é um gatilho de proteção, impede que você perca o estado de humildade, né? Em quinto lugar, trabalhe pela paz e pela unidade. Veja, se eu quero desenvolver um estilo cristão, eu preciso entender esse ponto com bastante cuidado e profundidade. Seja um soldado da paz. Jesus chama este indivíduo de o pacificador. A gente canta Barnabé, né? A gente canta daquele que concilia, que ajuda, que está sempre levando uma palavra que traz paz, né? Muitas vezes, nesses 12 anos, conversei com os irmãos sobre esse ponto, sobre a supremacia do tema unidade no discurso do Senhor Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali, estou junto. Porque é importante para o Senhor Jesus a unidade. Ele vai dizer que este estilo, ou essa característica do estilo cristão, vai ser o grande fator para impactar os não crentes. Se vocês forem um, o mundo crerá. Então é fundamental, é terrível qualquer movimento meu que cause divisão, que cause atrito, que cause confusão. A Bíblia está cheia de instruções fortes, para não usar palavras pesadas, para aquela pessoa que perturba a unidade. Então, seja um soldado da paz. A ênfase do Senhor está na unidade, não na rivalidade, vai dizer o apóstolo Paulo, né? Tiago vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Então não é coisa de aparência, é coisa de coração puro, né? Depois, pacífica, amável,
compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Efésios 3:17. Então, este é o nosso negócio, trabalhar pela unidade. Inclusive, ou sobretudo, da igreja. Mas eu preciso ser um agente de integração dentro da minha família. Algumas pessoas são na família um instrumento de separação, de confusão. Eu sou uma liga, né? Eu preciso ser uma pessoa que une. Esse tema é muito importante, especialmente quando você tem a oportunidade de ajudar. Vamos imaginar aqui que o Alexandre está brigado com a Luciana. Então a Luciana vem falar comigo sobre o Alexandre. Eu vou bater nela. Não, a Glaucia nunca briga com o Alexandre, estou falando da Luciana mesmo. É vizinho aí. Então, eu vou bater na Luciana. E vou exaltar o Alexandre. Mostrar os pontos positivos dele. Aí eu vou conversar com o Alexandre. Aí eu vou bater nele. E vou exaltar a pessoa com quem ele tem uma dificuldade. Quando os dois se encontrarem, haverá um ambiente mais favorável para a reconciliação. Porque eu bati num, bati no outro, exaltei um, tá certo? Mas sabe o que a gente faz? O Alexandre vem falar mal da Luciana, eu falo, mas eu já vi, já percebi isso, ela já fez isso comigo também. Então ele cresce. E aí ele cresce na rivalidade. Ele tem que crescer na humildade. Então esse é o papel do pacificador. Ele trabalha no propósito de provocar a reconciliação. Porque este é o nosso ministério, o da reconciliação. Sexto, proteja o espaço do outro. Versículo 3, nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Há duas expressões aqui que eu chamo a sua atenção. A primeira é para a palavra considere. Considere o outro. E a segunda é, considere para cima. Ou seja, não só considere o outro, mas considere para cima. Considere superior a você mesmo. Porque considerar o outro já é um bom passo. Agora, considerar o outro ainda para cima é realmente algo que expressa esse estilo cristão. Desistir do propósito de eliminar o outro. Desistir da ideia de arrancar o joio. Eu tenho conversado, naturalmente, você também. O nosso país está sendo cada vez, a política está se tornando cada vez mais assunto de açougue, né? E isso é positivo. Mas eu tenho achado interessante que algumas pessoas querem eliminar o outro. Então, quem é da direita, alguns, querem acabar com a esquerda. E quem é da esquerda quer acabar com a direita. Mas esse não é o nosso negócio. E não é nem inteligente, não é cristão, não é nem inteligente. Fala-se muito que a esquerda, depois de muitos anos, que a corrupção cresceu. Para Joe, vocês acham que se a direita ficar muitos anos, não vai crescer a corrupção? Tem santo lá? Então, nós não queremos destruir ninguém, não queremos acabar com a esquerda, nem queremos acabar com a direita. O que nós queremos é proteger o espaço, a oportunidade de todos poderem opinar. E sim, parece que todos nós concordamos em defender o espírito democrático, no sentido de que a vontade da maioria deve prevalecer.
quando o presidente da Ordem dos Pastores, houve aquele assassinato da Marielle, da vereadora Marielle. Então eu soltei uma nota em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Vocês não têm ideia da quantidade de chumbo que eu levei nas costas. A nota dizia: se confirmado que foi assassinada por suas opiniões, teremos atravessado uma nova e grave linha na já trágica deterioração de nossa sociedade. Como pastores batistas, defendemos o direito de todos expressarem suas ideias e crenças. Nós não podemos deixar de lutar para que a pessoa que tem uma opinião diferente da nossa possa expô-la. Nós não podemos concordar que seja assassinada uma vereadora. Por mais distantes que sejam as opiniões dela, ela não pode ser calada a bala. Mas, igualmente, o outro lado, aqueles irmãos que têm um raciocínio, uma simpatia com a esquerda, não podem também trabalhar e torcer para que o que tem a opinião diferente seja calado. Então, considere o outro, seja na política, seja na escola. Às vezes os coleguinhas estão lá num grupo e tem um coleguinha que é mais simples ou mais tímido. E você trabalha para que ele tenha a oportunidade de falar. Ah, mas fulano não falou ainda, vamos ouvir a opinião dele. Ora, esse é o estilo cristão, que integra, que joga para dentro, que dá oportunidade, que trabalha, que protege. Como disse alguém, eu discordo de tudo que você está falando, mas eu dou meu sangue para que você tenha a oportunidade de continuar defendendo a sua ideia. Isso é cristão. Isso não é da Grécia, não. Isso é de Jesus. É do Evangelho. Considere os outros superiores a você mesmo. 7. Use as armas do reino. Não é a espada. Não é o marketing. Não é a esperteza. Não é a filosofia. Não é a psicologia. As armas do reino. Aquele que tem o estilo cristão, ele usa as armas do reino. Quando Paulo vai falar aos Gálatas, ele menciona lá. Vocês conhecem, os adolescentes devem saber de cor, pelo que eu estou vendo o desenvolvimento deles. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Ele está falando aos Gálatas. Quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer, vocês têm que ir para a luta. E vocês têm que usar o quê? A armadura. A armadura de ferro, com a lança com veneno na ponta. Não, ele vai dizer o cinto da verdade, a couraça da justiça, a prontidão do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do espírito, a oração em todas as situações. Armas do evangelho, é para lutar. Bom, então eu quero voltar àquela palavrinha que começou o capítulo. Portanto, se há alguma exortação, essa é a palavra. Paulo ama esta palavra. É uma forma de persuadir para levar os outros a alguma linha. Você quer que o seu filho vá por este caminho. Você quer que os seus alunos sigam nesta linha. Você quer que as suas ovelhas, no meu caso, andem nesta linha. Então, você a ideia aqui, exortar, é de trabalhar para mover o outro. Você pode fazer isso espetando algo nele, né? Mas o apóstolo Paulo está usando esta palavra, eu quero exortar. Se há alguma exortação, como nós estamos falando do estilo cristão, sabe qual é a palavra mais próxima de exortação? Antigamente os diáconos eram mais assim bravos, né? E aí alguém fazia alguma coisa errada, se o Alexandre tivesse brigado com alguém, aí a gente diz, vamos chamar os diáconos que eles vão exortar o irmão. Exortar aí antigamente tinha um sentido assim de um puxão de orelhas, né? De chamar atenção. Mas não é não.
Exortar, até porque seria meio contraditório, o estilo cristão não é nessa linha, não é? Lembra de Jesus? Se você vir o seu irmão pecando, errando, chame-o em particular, não é? E tente ganhar o seu irmão. Esse é o estilo cristão. Mas exortar não tem esse sentido. A palavra mais próxima de exortação no português seria consolar. Forte, não é? Já imaginou? Você está conduzindo alguém para algum lugar, né? Como um rebanho, ou uma criança, ou um aluno, e você vai exortar. Agora pense, para traduzir melhor para o português, que a palavra próxima não é castigar, não é intimidar, a palavra próxima é consolar. O apóstolo usa muito essa palavra, quando ele escreve aos Coríntios, ele usa 6 vezes, nos primeiros 7 versículos, do primeiro capítulo de 2 Coríntios, ele usa 6 vezes essa palavra, e quase todas têm esse sentido de consolar, é a mesma palavra, o Deus de toda consolação, é o nosso Deus, o Deus de toda consolação, consolem-se uns aos outros, confortem-se uns aos outros, esta é a ideia da exortação que está aqui. Se há alguma exortação, algum sentimento profundo, alguma compaixão, vou conduzir as pessoas, eu vou influir, eu vou modificar a realidade com compaixão, com exortação, nesse sentido. Então, o apóstolo Paulo faz vários apelos nesse sentido de exortar. Ele apela ao que há de melhor no outro. Se há algum sentimento profundo em você, eu quero que isso venha à tona. Já imaginou? Você vai conduzir as pessoas, mas você vai apelar, persuadir, convencer, usando o que há de melhor nela. Nesse sentido, eu tenho que pedir perdão à dona Edna, porque eu tenho pecado contra ela. Apelo à dívida de amor. Aliás, a nossa palavra portuguesa, obrigado, é muito gostosa, né? Eu estou obrigado. Eu estou em dívida. O apóstolo Paulo vai invocar essa dívida. Completai a minha alegria. Versículo 2. E no versículo 12, vocês têm obedecido na minha presença, vocês obedecem na minha ausência. Ele está não só estimulando o que há de melhor nos seus ouvintes, nos seus destinatários, nas suas ovelhas, mas ele está invocando uma dívida de compaixão. Lembra quando ele escreve, falando do escravo, ele não era útil para você, mas agora ele é útil. Recebe, e qualquer coisa que ele fizer, eu pago. Mas, eu sei que não precisa, porque você me deve o coração, não é dívida de dinheiro. Entendeu? Muito lindo isso que o apóstolo. Ele apela à dívida de amor, ele apela à mansidão. A mansidão é a renúncia do que eu chamo no livro de tripalos, desse estilo que oprime. Então, ele apela à mansidão, tanto no versículo 3, quando ele fala que não usem a rivalidade, mas também no versículo 14, Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem queixas e discórdias. Ele apela como diz a compaixão do versículo 1, ele apela ao amor por Cristo. No versículo 1 ele diz, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum sentimento profundo, ou compaixão, mas ele diz, se há em Cristo. Então agora você imagina que eu vou tentar fazer vocês ofertar para missões. Não vou
Bom, vou como membro, eu posso, né? Posso pedir para dar um testemunho aqui em março, para falar da campanha de missões, né? Mas aí, o que eu vou fazer para poder levar vocês a ofertarem para missões? O apóstolo está dizendo aqui, ele apela ao amor que você tem por Cristo. Lembre-se de como você ama Jesus. E então, oferte para missões. Então, você está apelando, não a situações de constrangimento, mas você está apelando ao amor que a pessoa tem por Cristo. Esse é o estilo cristão. Ele apela à solidariedade e à fraternidade, versículo 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Olha aqui que ele está invocando aqui. Claro, nós devemos fazer, nós devemos operar, porque a solidariedade faz parte do nosso viver, né? E, por fim, ele apela ao exemplo do Senhor Jesus. Veja o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas, ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E, estando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, imagine a cabeça dos filipenses ao lerem a instrução de Paulo. Paulo está conduzindo a igreja, conduzindo os seus leitores. E ele está invocando ao exemplo do Senhor Jesus. Olha, Jesus não faria assim, Jesus fez assim, então ele está mobilizando as pessoas a partir do exemplo do Senhor Jesus. Isso sim. Então, aqui eu quero concluir a nossa conversa. E eu só quero dizer mais uma coisinha que vejo nesse texto, que está no versículo 10. Nossa conversa é sobre o estilo do cristão, do caminhar do cristão. No versículo 10, então, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que ele está invocando? Um grande propósito. Quão maior for o meu propósito, menos eu vou me entusiasmar com picuinhas dessa vida. Quando vir pessoas se digladiando, escreva, eles estão pensando baixo. Uma pessoa que anda neste mundo com um só propósito, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, debaixo da terra. Se esse é minha mente, se esse é o meu propósito, você pode imaginar que eu esteja brigando porque o cara atravessou na minha frente, no trânsito. Quão maior for o meu propósito, mais fácil será eu praticar esse estilo cristão, porque eu estarei pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, com a sua permissão, eu vou citar uma frase do livro A Boa Parte, pensando que nós temos conversado sobre os perigos do coração, e sobre esse estilo, e de olhar para os pássaros. Então, eu quero ler duas frases, e a primeira fala do beija-flor. Talvez possamos aprender também com o beija-flor, que é um dos poucos pássaros que conseguem ficar suspensos no ar. Aliás, é encantador olhar um beija-flor. Ele tem o seu próprio estilo, né? Inconfundível. Você não entende muito de pássaro, mas você sabe que aquilo ali é um beija-flor, não é?
Ele é muito leve. Estão lembrados do que o apóstolo Paulo falou? Que Jesus falou? Não se agarre, não guarde, não fique pesado. Ele é muito leve. Vive no mundo das flores. E tem um grande coração. Você sabia que o coração do beija-flor pode pesar 5% do seu corpo? O meu coração pesa 0,5% do meu corpo. Não é uma grande ilustração para a gente? Que seja tão leve e que tenha um coração tão grande e que eu seja tão pesado e tenha um coração tão pequeno. Quando eu vejo um beija-flor flutuando, eu me encanto com o seu jeito de voar. Quando as pessoas me veem caminhando e seguindo a Jesus, elas se encantam com o meu jeito de seguir a Jesus. A segunda frase, na mesma página, aliás, eu quero pedir que vocês façam duas coisas. Ouçam novamente um sermão de maio deste ano, que eu preguei aqui com o título de Amabilidade, também em Filipenses. Achem lá no Facebook, no YouTube. E a segunda coisa, leiam lá essa página 267 do livro A Boa Parte. Ouvi que os líderes de uma pequena igreja propuseram a uma grande igreja que ficasse com a sua propriedade. Porque não estavam dando conta de manter os trabalhos, eles deixariam de ser igreja e passariam a cultuar nessa outra igreja. A liderança da grande igreja fez uma contraproposta. Eles enviariam 50 famílias para ajudar a pequena igreja a se revitalizar. Algum tempo depois, aquela igreja que planejava o próprio fechamento estava com mais de 400 membros e seguia com seus serviços. Concordam comigo que esse é o estilo do cristão? Nós não temos que ser empresa, nós não temos que ser espertos, nós não temos que ganhar nos debates. Nós temos que parecer com Jesus. É a minha oração. Eu quero ser igual a Jesus. Você quer também? Curve a sua cabeça e vamos orar. Que haja em mim aquele espírito que observamos no Senhor Jesus. E que a forma, o meu jeito de caminhar neste mundo, Senhor, de algum modo, pela graça e misericórdia do Senhor, permita-me, Senhor, a oportunidade, a graça de contribuir de alguma forma, mesmo que pequena, para que todo joelho se curve diante de Jesus e confesse que Ele é o Salvador do mundo. Ó Senhor, molda a minha vida, transforma-me para que ela se torne aquele desenho que fizeste antes de eu nascer, para que não só o meu coração, mas o meu modo de seguir a Jesus impacte. Impacte não por conta das minhas características, mas impacte quando perceberem que eu estive com o Senhor. Essa, creio, Senhor, é a oração de todos nós aqui. Nós te louvamos pela graça do Evangelho. Que bênção ele é na nossa vida, Senhor.
Nós podemos dizer, como o salmista, eu tenho observado, eu tenho analisado e tenho me tornado cada dia mais convicto de que seguir a Jesus, seguir os teus estatutos, é a melhor coisa que eu posso fazer. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos nesta noite. No nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.